quando Deus criou, naquele processo de criar o universo, nós vemos ali, dia a dia, Deus criando num processo, e ali eu pessoalmente creio que são dias de 24 horas, né? Então Deus vai criando, aí Ele cria o homem. E cada coisa que Deus criava, Deus falava assim, viu Deus que era bom. Ele se contentava com aquilo. Mas daí, depois que Deus criou o homem, Deus fez uma afirmação, parece um pouco contrária a tudo que aconteceu. Ao olhar para o homem, Deus afirmou que não era bom que o homem estivesse só. Então, aí temos a narrativa da história, como que Deus fez isso. Adão adormece, Deus faz ele adormecer, tira uma das suas costelas, faz Eva. Quando Adão acorda, o texto bíblico fala que Adão olhou para Eva, a primeira Miss Universo, só tinha ela, né? E Adão falou assim, uau! Né? Afinal, ele estava dando nome aos animais, e ele sempre achava o macho e a fêmea, mas ele olhou para ele, poxa, não tem nada compatível a mim, não tem nada que me complemente. Então, quando ele viu aquela criação de Deus ali surgir, depois de um belo sono, né? Ele faz essa afirmação tão fantástica, né? Ele se empolgou ali, e aí, na hora que se terminou a criação, com o surgimento, com a criação de Eva, Deus, então, ele não fala que viu Deus que era bom. Deus vai fazer a última afirmação, dizendo, viu Deus que era tudo muito bom. Então, ali estava a imagem de Deus naquele casal. E aí nós vemos, então, que Deus, no sétimo dia, vai... O que ele vai fazer no sétimo dia? O texto é traduzido como descansar. Mas a melhor coisa ali seria, e Deus passou a desfrutar. Ele não ficou lá parado, né, sentado, olhando. Não, ele foi desfrutar, um descanso. Ele parou de trabalhar, de produzir alguma coisa, e ele vai curtir a criação. E o que nós vemos que tudo que foi criado tem a digital de Deus, tem a impressão. Então, Davi, quando olhou os céus, ele falou assim, a criação anuncia, declara, ela fala bem alto que existe um Criador. Hoje as pessoas estão evitando isso, né, dizer que é um Criador, para não causar um trauminha na cabeça de alguns intelectoides. Então, eles falam assim, é um design inteligente. Então, começa dizendo que é um design inteligente, mas chega ao ponto de dizer, então, esse design inteligente exige um criador, uma pessoa inteligente, então só pode ser Deus. Então, é uma forma de pegar esses intelectoides que defendem a evolução, mostrar, então, os problemas das suas argumentações, das suas teorias, e mostrar que, então, esse design inteligente, isto foi causado por uma inteligência poderosa, sobrenatural, propositiva, que é o nosso Deus, que aí a gente vai encontrar ele na criação. Então, tudo que Deus criou, aonde Deus botou a mão, tem as digitais de Deus. Revela quem Deus é. Revela o seu infinito poder, que Paulo fala em Romanos, revela o seu caráter, a sua glória. Então, tudo fala a respeito de Deus. Tem algumas coisas que declaram mais forte, revelam mais forte. Nós conhecemos assim muito mais plenamente. Tem outras coisas que já revelam Deus, tudo, mas já está um pouco longe. A criação é um ponto forte. A matemática revela Deus. A música revela Deus. Mas algo que revela muito de Deus, e é até tratado como Deus imagem e semelhança, é o ser humano. Os animais revelam que Deus existe. E ainda a gente não foi capaz de conhecer tudo aquilo que existe no reino animal. Quando você vê os peixinhos, o tipo de criaturas que existem no universo, você fala, que coisa incrível. Como que parece que se desse essa oportunidade de a gente criar, nós seríamos limitados, criariam 3, 4, 5, 6, né? E já parimos ali. Mas toda vez que a gente vai para um aquário, vai para algum lugar, cara, eu nunca teria bolado esse olho desse peixe.
essa cor, esse tamanho, a largura, não dá para a gente. Só depois que a gente olha, que se eu fosse Deus, eu faria igual. Não faria. Porque essa beleza da criação. E a coisa que, quanto mais algo revela, mais próximo da gente conhecer quem Deus é, mais problemas vai ter depois que o pecado entrou no mundo. O homem e a mulher ali, tudo aquilo que Deus criou na vida deles, para eles terem o desfrute de serem co-criadores com Deus. Deus deu recursos para que o ser humano criasse outros seres, que é a maravilha, que era algo que Deus compartilhou com o ser humano. Quanto mais se revela de Deus, mais isso vai ser prejudicado pelo pecado. Porque essa é a estratégia de Satanás. Satanás é o antideus. É aquilo que quer transformar tudo. Ele não cria nada, mas tudo aquilo que Deus foi criado, ele quer inverter. É como se nós tivéssemos uma pirâmide, assim, que representasse Deus, né, com as pontas para cima. Então, esse é o perfeito, é o santo, é o puro, o soberano. E Satanás é a pirâmide invertida. Ela inverte. A pessoa de Satanás quer perverter, inverter tudo aquilo que se pode conhecer de Deus através do que Deus criou. Então, várias coisas foram prejudicadas. E aqui, no livro de Corinto, nós chegamos a um ponto que nós vamos tratar alguns versículos muito simples, que são mais aplicações, e vamos perceber, então, que o relacionamento homem e mulher, a ideia do casamento, formar uma família, 5 vezes a Bíblia fala, deixará o homem seu pai, sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. 5 vezes mostra essa grandeza, essa beleza, e aquilo que é santo, sagrado, que traz prazer tanto para Deus como para o homem, que faz com que a humanidade continue a sua trajetória, o seu crescimento. Isso, então, com Satanás, com o diabo, inimigo de Deus. A gente fala inimigo, mas Deus não tem inimigo, ninguém que possa chegar em pé de igualdade com ele. Mas alguém que atrapalha, alguém que prejudicou. E mesmo assim, Deus usou até as suas más intenções para fazer um grande plano de redenção. E aí a gente vê, então, que tudo aquilo que era bonito, belo, depois da queda, foi destruído, foi deturpado, foi prejudicado, e mesmo assim, com essa tragédia, com essa miséria, Deus manteve o seu controle e está resgatando isso. Quando a igreja de Corinto, nós já vimos, né, uma cidade grande, 700 mil pessoas, muito mais gentios de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é cidade, mistura de comércio, mistura de culturas, e também judeus lá. Quando Paulo vem e começa a pregar, ele começa a ir na sinagoga. Ele é até bem recebido por causa do seu conhecimento, mas como ele começa a afirmar que Jesus Cristo é Deus, e não há salvação a não ser pela morte expiatória dele, que a lei ela simplesmente apontava para Jesus. Os judeus estão recebendo isso. Mas quando Paulo afirma que Jesus é Deus, ressuscitou, e a salvação agora pela graça, pela fé, pela graça mediante a fé. Os judeus expulsam Paulo, expulsam aqueles próprios judeus que creram em Paulo, criam uma confusão tremenda, e aí essa igreja em Corinto, ela começa então a crescer com a adesão de pessoas que eram gentias, com pessoas que participavam da maior parte de todas as religiosidades que tinham ali em Corinto, principalmente do culto a Artemis, né, a Afrodite, mesmo nome dela, com 1000 sacerdotisas, que envolvia esses festivais através de muita imoralidade, prostituição. Essas pessoas começam a ser
impactadas pelo ministério de Paulo, depois de Timóteo, Silas, a Priscila e Áquila, começam a se converter e começam a vir e começam a entender o Evangelho. Alguns judeus começam a entender que já tinham uma vida um pouco mais regulada, mas agora estão convivendo com escravos. Alguns até são pessoas importantes na sociedade. Tem pessoas que tiveram um passado muito terrível de imoralidade. Tinha todo tipo de espécie de pessoas ali, estragadas ou até preservadas da sua vida. E agora Paulo está ensinando eles. E depois Paulo sai dali, vai para Éfeso. Quando chega lá, e tem uma família que vai visitar Paulo, a família de Estéfanes e a família de Cloé. Eles chegam lá com algumas notícias. Paulo tem divisões muito grandes, tem uma imoralidade muito grande de um rapaz com a sua madrasta. Tem pessoas que estão, principalmente aquele costume na sociedade de que pessoas ricas, poderosas, importantes, nobres, se aproveitam de qualquer outra pessoa que não tem recursos para levar a juízo, tentar tornar a pessoa escrava, que ela tivesse que pagar uma grande fortuna, sabe? Essa opressão social. Então, está acontecendo na igreja. E muita imoralidade. Então, Paulo recebe esse relatório e escreve para essa igreja. E aqui no capítulo 7 vai acontecer a segunda etapa da carta. Primeiro foi o relatório que a família de Cloé deu. Olha, tem isso, está acontecendo na igreja. E todas as igrejas já ouvem falar disso. Não é uma fofoca, é algo claro, é algo evidente. Todo mundo se fala nisso. E aí também a igreja de Corinto, quando soube que esses irmãos iriam visitar Paulo em Éfeso, eles escreveram uma carta com algumas perguntas, porque o pessoal não sabia como ajustar a prática dos membros da igreja, e as pessoas, eu posso isso, posso aquilo, será que posso aquilo, tal? E uma coisa que afetou muito a igreja era a cultura, era a variedade de influências que essas pessoas tinham passado. Então, agora no capítulo 7, nós vamos ver que Paulo vai citar as perguntas que esses irmãos da igreja de Corinto fizeram, as dúvidas que eles tinham, as crises que eles tinham. Então, como um achava, não, eu acho que é assim, eu acho que é aquilo lá. Então, eles vão perguntar para Paulo. E aí eles dão uma carta e essa família vai entregar para Paulo. O contexto desse texto de hoje, ele está relacionado ao texto do capítulo 6. A questão da grande imoralidade que existia na igreja de Corinto. E a conclusão de Paulo é: fujam da imoralidade, escapem disso, não resistam, tentem fugir, fujam, e glorifiquem a Deus no corpo de vocês, porque o corpo de vocês foi resgatado, vai ser ressuscitado, o Pai dá importância ao corpo de vocês, Jesus morreu para resgatar o corpo de vocês, e o corpo de vocês hoje foi selado pelo Espírito Santo e habita o Espírito Santo, porque eles achavam que o Espírito é bom, mas o corpo, a matéria, vai se destruir. Então, dá vazão ao que o corpo quiser, porque isso não tem nenhuma ligação com o Espírito e a alma. Outros, ao contrário, já que o corpo é ruim e o espírito é bom, então não vou deixar o corpo ter nenhum prazer. Então, até se tornavam eremitas, iam para um lugar afastado, longe da sociedade, para não ter nenhuma influência, nenhum desejo, nenhum apetite. Então, percebe? Quando não se tem um conhecimento bíblico e bom a respeito da pessoa de Deus, sempre haverá as polarizações. Ou, já que a matéria é ruim, dá vazão a ela, liberou geral, porque não vai influenciar nada em você. Outro não, já que a matéria é ruim, então deixa eu punir ela. Não sei se vocês já assistiram algum filme, tem acho que é o Código da Vinci, tem um albino lá, um cara branco, ele tem umas correntes assim, tipo um chicote, que ele tem umas garras e constantemente ele fica batendo nele, ele se auto-infligindo, né? Isso está cravado, principalmente no catolicismo medieval, pessoas, monges, faziam isso, ficavam em monastério para não ter nenhum desejo, nenhum sentimento que vinha do corpo que era para fazer alguma coisa. Então, constantemente eles estavam se batendo, se
se penitenciando. Então, diante desse contexto, Paulo fala, olha, fujam da imoralidade sexual, é autodestruição. Paulo está corrigindo esses polos, e ele fala, fujam. Ao falar isso, respondendo à questão deles, dando essa orientação, vai surgir algumas dúvidas. Por isso que eles vão mandar essa carta. Aí o capítulo 7, então, é a resposta às perguntas específicas, o contexto é a imoralidade e adversidades, além da imoralidade com que a igreja estava vivendo, pessoas chegando à igreja com esses padrões, com essas ideias, e uns querendo impor, outros tendo dúvidas, há também o início, já está acontecendo. Já tinha acontecido com Paulo, mas cada vez mais vai crescendo a adversidade contra o cristianismo. Os judeus já estavam adaptados na sociedade, alguns até exerciam cargos de importância. Mas aquelas pessoas que criam em Cristo e agora estão se reunindo e se dizem Igreja de Jesus Cristo, reuniam em casa, em alguns lugares não tem nem prédio, não tem templo. Eles se reuniam de casa em casa, compartilhavam, partiam o pão, isto é, praticavam a ceia. Eles estavam, no início, estavam assim, não vistos com bons olhos, mas na hora que o negócio começou a se reunir e começaram a crescer, tanto os judeus como os romanos e os gentios gregos começaram a ter uma raiva, uma ira, um desejo assim de ver só o mal. Então, alguns não podiam nem comprar mais, não podiam, eram rejeitados pelas famílias, perdiam os seus empregos. Então, essa pressão, essa adversidade começava a crescer mais sobre a igreja. E Paulo foi ensinado por Jesus. E Jesus, até com os discípulos, falou, deixou bem claro, olha, vai ser terrível. Nos últimos dias será mais difícil. Cada vez mais os homens vão rejeitar. Assim como rejeitaram a mim, vão perseguir vocês. Então, as notícias e aquilo que Paulo sentia é que não é que ia chegar um dia e ia estar tudo bem, a igreja estaria às mil maravilhas. Não, a coisa ia piorar. Quando a gente tem notícias de que alguma coisa na economia, na política, está cada vez ficando ruim, a gente começa a se conter, se ajustar e tentar se prevenir. A gente não fica solto, leve e solto. A gente começa já a ficar angustiado, a gente já se previne, pensando que daqui a pouco vai chegar a uma situação insuportável. Então, o contexto é esse, muita imoralidade e a igreja, especialmente, sendo rejeitada e perseguida pela sociedade, e já tem-se notícias de que alguns estão sendo presos, alguns estão sendo mortos, talvez ali em Corinto nem tanto, mas, por exemplo, Sóstenes foi um cara que levou uma bela de uma surra lá. Então, a igreja ela fica sempre ouvindo esses burburinhos. Então, essa é a situação. E quando eles chegam lá para Paulo, eles chegam mostrando dois extremos sobre a questão do sexo. O primeiro extremo é que eles afirmavam que o sexo é pecado mesmo no casamento. Os gentios falavam isso. Então, já que, por causa dessa imoralidade que a gente vê tanto, nós nos convertemos, então, a lembrança que eles tinham do sexo era só perversão, só perversidade. Então, se eu me converti, é melhor, o certo é o celibato. É não casar e não praticar o sexo. Evitar com que os meus filhos se casem. Então, eles têm que buscar um meio de viver sem pensar em casamento, sem constituir uma família, porque mesmo constituindo uma família, é pecado. Porque vai estar dando voz para o corpo. E a gente tem que lutar para que todos os nossos desejos sejam abafados, porque isso é o pecado levantando esse comportamento na nossa vida. Então, os gentios, por causa dessa voz da imoralidade, quando se convertiam, eles declaravam que era melhor o celibato. Vocês sabem o que é o celibato? Né? A Igreja Católica chegou um momento que ela determinou que todos os oficiais da Igreja
assumisse o celibato. Isso foi uma estratégia que a Igreja Católica teve, porque no início os padres, os bispos, eles eram casados e tinham famílias. E eles construíam, então, junto com a sociedade, os templos, os mosteiros, as escolas. E aí a família estava lá com o padre na igreja. Quando o padre morria, a família reivindicava essas propriedades para ele, para eles. Queriam o prédio, a escola, o hospital, o orfanato, tudo para eles. A igreja passou a ter uma dificuldade muito grande, porque passaram a perder algumas propriedades que ela tinha. Então, ela instituiu que todo padre não poderia ter família. Ele deveria ser celibatário. E a gente tem histórias assim meio cabulosas a respeito disso, né? Entenderam aqui? Os gregos, os gentios, então, eles achavam que o certo era não casamento, não relacionamento. Era a melhor coisa que tinha que se fazer. Já os judeus, que estavam dentro da igreja, e por causa da história dos judeus, eles achavam que é pecado ficar solteiro. Porque é agonia. Você não vai resistir. Você vai praticar a imoralidade. Então, os gentios incentivavam todos os membros da igreja, os jovens, a não casarem, serem celibatários, para evitar o pecado. Porque casamento ou a prática do sexo é pecado. Os judeus falavam o seguinte: é pecado não casar. Tem que casar, porque aí você vai estar livre do pecado. E algumas pessoas ficavam, e aí, o que eu faço? O que é certo? E, de repente, esses dois grupos, essas duas tendências começaram a afetar a igreja. E o que a gente vai ver dentro do texto, Paulo fala que celibato e casamento é um dom. É uma capacidade especial que Deus dá para cada um de forma diferente. Uns recebem a capacidade e conseguem viver muito bem e aproveitam muito bem a vida, são produtíveis, né, são frutificadores, vivendo sem se casar. Outros não conseguem ter uma vida santa, de bom testemunho, que agrade a Deus, se não tiver dentro do casamento, porque não se aguentam, precisam. Então, Paulo vai falar para nós que o celibato, o não casamento e o casamento é um dom de Deus. Então, cada um de nós temos que descobrir esse dom, olhar a sua tendência. O que é melhor para mim? Ficar solteiro? E Paulo vai listar em outros lugares as vantagens disso. Ou me casar, e aí eu sou prevenido da imoralidade por algum momento. O que é melhor? E aquilo que você escolher, Deus, você vai ter dificuldades, como solteiro e como casado. Mas Deus vai dar a capacidade especial de você viver dessa forma. Vamos olhar o texto, então? O texto ele é teológico, ele tem princípios, não é como o anterior, que o outro, Paulo fala da imoralidade, ele cita os princípios a respeito de o que Deus Pai tem a ver com a imoralidade, o que o Deus Filho tem a ver com o nosso corpo, o que o Espírito Santo tem a ver com o nosso corpo, a nossa sexualidade, a nossa imoralidade. Aqui chega ao ponto que parece que Paulo até vai falar alguma coisa que não seja inspirada. Ele vai falar, olha, esse mandamento, essa opinião minha, não é de Jesus Cristo. Isto é, Jesus Cristo, nos 4 evangelhos, deixou coisas explícitas a respeito do casamento, da vida, do relacionamento do homem e mulher. E aqui Paulo está fazendo aplicações. Então, ele está sendo honesto intelectualmente para dizer aquilo, porque ele falava, vocês podem procurar nos escritos dos evangelhos, você nunca vai ver Jesus Cristo falando sobre esse assunto. Mas Jesus mencionou o princípio. Então, por causa disso, com sabedoria, não fugindo ao princípio que Jesus Cristo está falando, Paulo está falando, olha, eu, Paulo, dou essa opinião. Então, é inspirado, mas não vai encontrar na boca de Jesus nenhum ensino com relação àquilo, mas é derivado das ideias de Jesus. Então, o que a gente vai ver em 1 Coríntios 7, versículo 1 a 16, é que o cristão maduro,
espiritualmente, busca o bem-estar comum dentro do casamento. Então, a ideia é que, se uma pessoa está embarcando no casamento, ele tem que buscar maturidade, e essa maturidade é buscar o bem comum. Não é só tirar vantagem, não é aquela vantagem que eu levo nessa questão aí. Então, veja aqui, em primeiro lugar, Paulo fala que o casamento protege da imoralidade. Esse era o problema lá de Corinto, e ele fala, olha, é bom. Parece que então ele está negando o outro lado, ele está indo para os judeus, e ele vai falar assim, agora, quantas perguntas que vocês fizeram em sua carta? Aqui ele está citando, começa a dizer, responder aquelas perguntas que os corintianos enviaram para Paulo. Então, agora, quantas perguntas que vocês fizeram em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Assusta esse texto, não assusta? Será que Paulo está falando aqui? É exatamente diante dessa situação. O toque de mulher aqui, não toque em mulher, uma chave, é um termo que ele está usando, quanto à questão do casamento, de viver juntos, ter uma intimidade. Então, ele fala, o ideal é que o homem não toque, não se case, não tenha relacionamento marido e mulher. Essa é a melhor coisa. Por que ele começa a abordar isso? Por causa daquela situação de opressão, de perseguição. Ele quase está querendo dizer o seguinte para nós. Por isso que para nós aqui essa palavra não tem muito significado, né? Parece que estamos difícil de entender. Mas num ambiente que as famílias já estão sendo, o marido, a esposa já está perdendo emprego, os filhos já estão passando fome, não podem estudar. Então, é melhor, sabe, tem que ir para a guerra. Situações onde você tem uma família traz muita dor de cabeça. Então, na situação que nós estamos vivendo, é até melhor você não entrar numa dimensão em que vai trazer muitas dores, muitos problemas. Essa é uma coisa que as pesquisas aqui no Japão, na questão do social, estão achando dos jovens japoneses. Não querem nem namorar, nem pretendem casar. Há muitos entrando nessa ideia. Por quê? Por causa dessa expectativa de que logo vamos passar por uma tragédia muito grande, onde pessoas vão sofrer, você vai sofrer por causa de pessoas que você ama, que você gosta, e as pessoas vão sofrer por causa de você. No começo do mês de agosto, teve o terremoto, e logo veio aquele alerta, fecharam-se as praias, vai ter o grande terremoto, e todo mundo ficou apavorado, e o efeito que causou foi o quê? Acabou o arroz. Né? A água também. Né? Acho que está voltando aos poucos. Mas a ideia é essa. Eu vou namorar uma menina, vou me envolver, e toda aquela paixão, todo aquele compromisso, fazer sonhos, e de repente eu caso e o Japão se parte ao meio, eu perco ela, eu vou sofrer muito. E ela me perde, eu vou deixar uma pessoa sofrendo. Meus pais morrem, eu vou sofrer muito. Se eu morro, meus pais vão sofrer. A guerra é uma das coisas mais terríveis que tem. É quando os pais enterram seus filhos. É um sofrimento assim, não é natural. Natural é nós perdermos nossos pais quando eles tiverem idade, onde não conseguem mais seguir a vida. É uma coisa normal e muitas vezes nós até cantamos, glorificamos a Deus pela partida das pessoas. Mas a perseguição, o sofrimento, a tribulação, é difícil ver alguém sofrendo por você, saber que o que acontecer com você vai trazer sofrimento para outras pessoas. É o que estava acontecendo em Corinto. Então, Paulo falou, a situação que nós estamos vivendo não é uma situação para você planejar a sua vida, sabe, o seu negócio. Não dá nem para ter negócio. Você monta um negócio, amanhã pode você perder esse negócio, alguém incendiar. Momentos de tribulação, muitas vezes, faz a gente ter outros focos, outras prioridades, para que a gente não faça com que outras pessoas sofram por nossa causa. Então, Paulo fala, olha,
agora, quantas perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom, né, que o homem não toque em mulher, não tem esse planejamento de vida, essa relação que é normal na sociedade. E aí ele fala, mas, né, quer dizer, o mas surge aqui. Em uma vez que há tanta imoralidade sexual, eles estavam morando ali, aonde a cultura, e se algum jovem tentava viver de forma diferente, ele era ridicularizado, mas porque há tanta imoralidade, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. A igreja de Corinto, por causa desse desregramento social, os homens tinham, era homens marinheiros, eram homens comerciantes, eram as prostitutas lá. Então, o cara nem sabia quantas mulheres tinham, as mulheres também. Então, era uma bagunça toda. Então, Paulo fala, olha, o melhor é que não a gente planeje a nossa vida por causa da situação de tribulação que tem. Mas, se você não se aguenta, se isso é uma necessidade, então para com a imoralidade. E tenha o marido uma só esposa e a esposa um só marido. Então, se aguentem, saibam que vai ser difícil, pode acontecer tristezas por vocês estarem juntos. Então, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. A ideia é crie vínculos e não sejam à la vontade, porque é fácil. É fácil, mas custa caro, tem muito desperdício, tem muita confusão. Então, Paulo falou, olha, o melhor seria que cada um ficasse sozinho, cuidando da sua vida, para não trazer sofrimento. Mas, por causa da imoralidade que tem por aí, então escolhe um marido, escolhe uma esposa e vive uma vida conjugal. Então, uma coisa que o Paulo está mostrando para nós aqui é que o casamento, ele protege da imoralidade. O fato daqueles irmãos se casarem, eles seriam protegidos da autodestruição que a imoralidade traz. Passariam a ter honra, passariam a ter uma família unida, integrada, e poderiam ter essa unidade, essa harmonia do que é a bênção do casamento. Segundo lugar, o casar traz uma satisfação mútua. Isto é, o casamento ele visa dar aquilo que é bom para o parceiro e o parceiro dá para você. E não somente aquela prática física. A prostituta ela não tinha nenhuma afeição. Ela só queria ganhar o seu dinheirinho. E os homens iam até ela, tratavam ela como objeto, como animal. Veja o que Paulo fala. O marido, então, já que vocês querem se casar e isso é melhor, o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa. E a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. É interessante como o cristianismo restaurou o papel da mulher no Antigo Testamento. A mulher era objeto, era como um copo d'água. Está lá para o homem usar e abusar. Então, Paulo fala, o marido deve satisfazer as necessidades. Isso era totalmente algo diferente. Dentro do judaísmo, nós vemos lá Davi, nós vemos vários homens do Antigo Testamento que já tinham a visão bíblica de coabitação, de que a mulher era uma criação nobre de Deus. Nós vemos Salomão, no livro de Cantares, algo que é totalmente revolucionário. Ele buscando amar a sua noiva, a sua namorada, a sua esposa, com toda a intensidade, satisfazendo plenamente a ela. O interesse dele não era tanto para si, mas era para a esposa. E a esposa, pelo mesmo lado, também buscando satisfação. E no tempo certo, ele se aguentando para que no momento certo pudesse agir dessa forma. Era algo que estava dentro do judaísmo. Aonde a nação de Israel passou, muitas vezes se tornando escrava desses povos, as autoridades, os homens importantes, ricos, eles viam nas mulheres judaicas algo muito bom. Em todo lugar que a nação de Israel passou, esses homens ricos, não tendo princípios judaicos, e a nação de Israel estava como escrava quase, eles iam no meio da sociedade judaica e escolhiam uma esposa para si.
para ser a mãe dos seus filhos, para educar os seus filhos, e as mulheres eram mais do que objetos, elas eram inteligentes, cuidavam bem da casa, elas levavam esses homens a tomar decisões sábias, elas ensinavam esses homens. Nós temos no Novo Testamento vários homens, vários gentios que aderiram ao judaísmo por causa da influência das suas esposas. Nós temos Timóteo, o pai dele era grego e a mãe era judia. A avó dele, Loide, ensinava a Timóteo. Então, os homens sabiam que as mulheres que não eram cristãs eram perigosas. E as judias, né, elas eram mulheres que valeria a pena ter elas como esposas. Elas amavam melhor, elas eram esclarecidas sobre todas as coisas da vida, desde a saúde, desde criação de filhos. A mulher judia estava muito mais avançada em todos os aspectos. Não eram aquelas freiras, carolas, restritas, elas tinham esclarecimento, mas não eram tanto libertinas como as outras mulheres que não tinham nenhum conhecimento. Então, havia muita vantagem desses homens ricos, desses jovens, em olhar para essas judias e casarem-se com elas. Então, quando Paulo está formando a igreja em Corinto, as mulheres que estão vindo para a igreja, elas falam assim, mas essa igreja, esses jovens aqui, vão dar o valor que eles dão às prostitutas ou vão dar um valor que se dá às mulheres judias? Então, Paulo começa a trabalhar essa questão. O judeu, o bom judeu, na maior parte do judeu, eles eram ensinados desde pequeno a dar o valor adequado para a esposa, a respeitar, a amar ela como um vaso frágil. Então, Paulo, quando ele fala isso, ele está comprovando, os judeus falam, é isso mesmo, é assim mesmo. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa. E a esposa deve fazer o mesmo para o seu marido. E aqui ele vai falar alguma coisa assustadora. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Se ele parasse aqui, a gente pensaria que a esposa é uma escrava sexual. Mas ele fala, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Esses dois versículos, sem maturidade, é um perigo. Porque torna as pessoas, você é minha, você tem que... sem respeito, é quase que uma punição. Mas esses versículos dão aquela ideia da satisfação mútua. Então, eu quero agora, pronto, acabou. Não, mas para que o homem e a mulher sejam inteligentes e causem uma vida de harmonia, de alegria, de satisfação um para o outro. Tem-se muito, tem acontecido muitas palestras, pastores, especialistas na área sexual, tem tido muitas palestras, pessoas têm gasto dinheiro, tem stand-up aí de uma imoralidade terrível, tentando ensinar coisas ou deixar aberto, e coisas assim terríveis estão acontecendo na sociedade. Coisas boas, por um lado, ensinando algumas coisas que as pessoas não sabiam, nem achavam que tinha que ser assim, principalmente esse princípio de que o marido tem que dar satisfação e a esposa dá satisfação para o homem. Mas o que acontece é que o mundo em que vivemos é muito semelhante ao de Corinto. As pessoas estão cegas. E o egoísmo torna um ao outro como escravo do outro, sem buscar a alegria um do outro. E muita imoralidade está entrando, muita perversão entra por causa disso. Paulo fala aqui, então, o marido não tem autoridade e a esposa não tem autoridade. Quando tem maturidade, há uma certa compreensão. Então, o marido compreende a esposa, como que ela está passando, as preocupações, a esposa também compreende o marido. Então, tem ali, mas um deve estar preocupado com o outro. E aí, Paulo vai introduzir um negócio, versículo 5. Ele vai falar que pode ter uma pausa. Nenhum dos dois tem autoridade sobre o outro, mas pode ter uma pausa
nessa questão da sexualidade, mas uma pausa com consentimento mútuo. O que Paulo está mencionando aqui? É que o sexo pode ser uma forma de a pessoa mostrar poder sobre o outro, de manipulação sobre o outro. E que, de repente, tanto a mulher precisa implorar, como o homem tem que fazer de alguma forma para obter aquilo que é dele. Paulo, então, destrói no versículo 4 essa questão de não pode haver manipulação. E, ao mesmo tempo, ele fala, pode haver pausa. Olha o que ele fala, não privem, é o mandamento, um ao outro de terem relações, a menos que concordem, os dois concordem, em abster-se, isto é, dar uma pausa, para da intimidade sexual por certo tempo. Não é uma coisa indefinitiva. A fim de se dedicar de modo mais pleno à oração, isto é, para um propósito específico que tem objetivos espirituais, a oração. Não é que é pecado, não tem nada a ver, mas é meio difícil, né? Você está tendo uma relação sexual e está orando ao mesmo tempo. Não é que as duas coisas não combinam, mas os sentimentos, emoções, os fluidos ali, bate. Né? Então, Paulo fala, olha, se você quer se dedicar àquele momento de oração, de comunhão com Deus, por causa de alguma coisa específica, então, de repente, você está lá orando, o marido já vem e já... Você não pode evitar. Então, entrem em acordo, conversem. Então, o que Paulo está trazendo aqui é essa questão dessa harmonia, dessa conversa, dessa maturidade, dessa convivência sadia, e não simplesmente carnal. Olha o que ele fala. Concordem, primeiro ponto, em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicar de modo mais pleno à oração. Agora, não pode também. Né? Vamos lá, esposa? Não, eu vou orar. Vamos lá, esposa? Não, eu vou orar. Que espiritualidade é essa? Né? E ele fala, depois disso, depois desse tempo de oração, dedicado à oração, unam-se novamente. Vai lá e se agarram, para que Satanás não os tente por causa da sua falta de domínio próprio. Então, essa questão de dor de cabeça, tem que haver boa conversa, mas manipulação é perigoso. Fazer o marido comprar o direito, não tem autoridade. Nós não temos autoridade para fazer o nosso cônjuge comprar o direito, ter direito. Ele já tem. Se eu me comportar dessa forma, eu estou tendo uma prerrogativa que não é minha. E eu estou pecando. Então, olha o que Paulo fala assim, unem-se novamente para que Satanás não os tente por causa da falta de domínio próprio. Isto é, se eu casei para fugir da imoralidade e não tenho autoridade sobre a minha esposa tem autoridade sobre o meu corpo, mas mutuamente consentimos em dar uma pausa por causa de algo espiritual, agora, essa pausa é uma desculpa para a pessoa não querer dar aquilo que eu tenho direito, então eu vou... o outro cônjuge que está querendo essa pausa, ele vai estar me colocando numa situação perigosa. Eu tenho uma necessidade, não é um dom, por isso que a pessoa escolheu casar, ele é para suprir a necessidade. Aí, se eu não cumpro essa necessidade, eu vou, por causa o cara não acontece nada em casa, saiu no outro dia, já tem as carequinhas lá de Afrodite. E daí, gatão, tudo bem? Parece que está meio amuado. E aí Paulo fala, versículo 6, digo isso como concessão e não como mandamento. Paulo está aplicando os princípios de Cristo na situação que os coríntios estavam vivendo. Isso é uma concessão, você tem que ser sábios nisso. Não é alguma coisa, tem que ser assim, mas é pura sabedoria, pura inteligência. No versículo 7, Paulo fala o seguinte, gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom.
Paulo está falando que ele gostaria que eu e você fosse como ele. Naquela circunstância, se a gente estivesse vivendo igual os coríntios estivessem vivendo, de opressão, dessa imoralidade avassaladora, essa pressão imoral que tem e a pressão, a tribulação porque nós somos cristãos, Paulo fala, eu gostaria que vocês fossem como eu. Mas cada um tem seu próprio dom. Isto é, eu não me preocupo, eu não vou cobrar, eu não vou exigir, porque cada um tem o seu dom. Do que será que ele está falando? E ele fala que esse dom é concedido por Deus. É Deus que dá. Um tem esse tipo de dom, isto é, o dom que ele tem. O outro, aquele. Ajudou, né? Está tudo explicadinho, né? Eu gostaria que vocês fossem como eu. Mas cada um tem o seu próprio dom. Uns é igual ao dom que eu tenho. E outros é aquele dom. Está dentro do contexto. Qual que é? Vamos continuar. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, isto é, aquelas pessoas que estão sozinhas, não têm um companheiro. É melhor que permaneçam como eu. Então, isso esclarece o quê? Que Paulo não tinha uma companheira. Ou ele era viúvo, ou ele era solteiro. Alguns sugerem que a esposa de Paulo, por causa das suas viagens, por causa do seu cristianismo radical, abandonou Paulo. E alguns acham que quando Paulo, lá em Atos, pede, ora para Deus e fala assim, Deus, tira esse espinho da minha carne, e Deus falou, a minha graça te basta. Então, e ele percebeu que agora era uma tragédia, era uma tristeza, a esposa ter dado um pontapé nele, mas agora estava sendo uma bênção para ele. Porque ele estava livre para servir integralmente e totalmente a Deus em todo e qualquer momento e lugar. Foi uma escolha dela? Se isso é o caso aqui. Ou, de repente, que Paulo estava viúvo. Paulo era solteiro? Não. Porque para ser membro do Sinédrio, e ele era membro do Sinédrio, precisava ser casado. Então, ele foi casado e alguma coisa aconteceu. E a gente não sabe. E não precisamos saber. E ele fala, olha, é melhor que permaneça como eu, sozinho, sem esse compromisso de ter que cuidar, de zelar, de dar aquilo que a pessoa precisa, o sustento, satisfação em todas as áreas. É melhor ficar como eu, porque eu estou livre disso. Mas, se não conseguirem se controlar, devem se casar. Mas, se você sente falta, fica babando, 3 horas da madrugada, sai lá na janela e fica... casa! E aí ele fala, é melhor se casar que arder em desejo. E acho que não tem muito o que falar nisso daqui, é muito fácil. Né? E aí Paulo vai, não tanto hoje, mas nos textos posteriores, ele vai aprofundar algumas coisas aqui, vai colocar algumas coisas mais em prática. Aí Paulo vai falar sobre os casados, ele vai dar uma ordem. Então, lá ele falou uma concessão, agora ele vai dar uma ordem. A ordem é nunca abandone, nunca pique a mula, nunca vire as costas, nunca saia às escondidas e vá embora. Se você entrou num casamento e você não entende que você não tem autoridade sobre você, e você larga o barco, então, você está cometendo um grande erro. Ele fala, para os casados, porém, tem uma ordem que não vem de mim, mas do Senhor. Agora está falando, esse assunto aqui não é uma concessão, não é uma aplicação. Esse assunto aqui é uma ordem direta de Jesus. Vocês podem encontrar isso naquilo que Jesus falou lá nos escritos dos apóstolos. Então, Paulo está falando isso. Ele fala, a esposa não deve abandonar, se separar do marido. Mas, se o fizer, que permaneça solteira, ou se reconcilie com ele. E o marido não deve separar da esposa, e a mesma coisa se repetiria. Se separar, permaneça solteiro. Que tipo de separação aqui? Aqui não era o divórcio. E não era nem o repúdio. O repúdio é quando o marido colocava a esposa para fora por causa de alguma
alguma ofensa, algum pecado, alguma coisa absurda, um adultério, uma traição, uma relação com um animal, alguma coisa muito feia mesmo, a palavra é porneia. Então, o marido tinha direito de repudiar a esposa, mandá-la embora. Ou até deixar com que ela ficasse na casa, cuidasse dos filhos, mas que fosse uma empregada, não tinha nenhuma afeição mais por ela. Então, ela não tinha direito de receber nenhuma indenização do marido. Quando o marido quisesse, de repente, se divorciar da esposa, ele que estava tomando a iniciativa deveria pagar uma indenização muito alta e dar uma carta de divórcio. Aí ela sairia de casa, ela iria até a casa dos seus pais, voltaria para a sua vila, e quando chegasse, podia chegar até com os filhos, ou os filhos ficavam com o pai, mas aí uma mulher de 35, 40, 50 anos chegando num lugar sozinha, o pessoal, opa, o que é isso? Quem que ela é? É prostituta? O que ela fez? É viúva? E sempre em todo lugar, hoje não tem tanto, né, mas na comunidade antiga, acontecia sempre uma coisa que mulheres morriam as esposas morriam, ou maridos morriam cedo. Então sempre tinha viúvos. Sempre viúvos assim que não tinham o dom de ficar sozinhos, celibatários, que estavam em busca de uma boa mulher. E eles ficavam olhando para lá e para cá, né? Não tinha esses programas que tem hoje aí, que o pessoal pesquisa, e quando aparecia uma moça bonita, uma mulher jovem, eles não iam atrás de muita garotinha. De repente achavam essa mulher, e eles falavam, mas espera aí, o que aconteceu com ela? Ela é uma prostituta, ela é viúva, então chegava, posso conversar com você? O que você é? Eu falava, sou viúva. Ok, quer casar comigo? Quero. A mulher não tinha as opções que hoje nós temos, a mulher se autossustentar, que muitas vezes ela fica viúva ou é abandonada, graças a Deus. Naquela época, não tinha opções. Então, uma mulher que era divorciada, ela relevava o dinheiro, mas ele era limitado por um certo tempo. Então, ela ficava, não em busca de homens, mas ela ficava diante de, se surgisse alguma oportunidade. Nós vemos lá o caso de Noemi, Ruth e Orfa. A Orfa voltou para sua casa, porque lá em Israel era quase impossível ela conseguir um marido. Ruth foi com Noemi, cuidando da sua sogra. Mas são duas pessoas pobres, perderam propriedade. Quando chegam em Israel, Ruth vai catar, como a lei previa, catar alimentos que sobravam das carroças, da colheita. E daí, um cara chamado Boaz olha para ela, vê o esforço dela, e a notícia tinha chegado que ela era moabita, estava ajudando a sua sogra. Boaz já olhou um homem, talvez viúvo, alguma coisa mais idade, olhou para ela assim, puxa, essa moça aí, além de bonita, ela trabalha bem, ela está cuidando bem. E aí chegou para ele que ela era viúva. Então o cara já foi para cima. Ruth falou para sua sogra Noemi, a velhinha ficou toda acesa. Ruth, faz isso, vai lá, quando ele estiver dormindo, chega lá, pega a capa dele e coloca em cima de você, porque é como se você estivesse dizendo, olha, me ajuda, me socorre. E aí deu tudo certo, ela se tornou bisavó de Davi. Então, era uma cultura um pouco diferente, essa cultura anterior à sociedade moderna. E aí Paulo fala, a esposa não deve separar do marido, mas se o fizer, que permaneça solteira. Por quê? Não deve. Mas separar, não case. Por quê? Não houve o divórcio. Se ela casar, ela vai estar em adultério. Então, não case, permaneça solteira. Ou, volte para trás. Se brigou com o marido, não tem jeito mais de ficar junto, não deve separar, mas se separar, volte. Porque tanto o marido que ficou e ela, se tiver um relacionamento, vai estar em adultério. Na época de Jesus, os judeus queriam fazer uma tramóia. O que eles queriam fazer? Eles queriam mandar a mulher embora por qualquer coisinha. E ao fazer isso, eles estavam repudiando a mulher. Não davam uma carta de divórcio, a mulher saía, não podia casar com ninguém, porque aí era adultério, e ele não pagava o dote, não pagava a indenização, e queria casar com outra.
E o repúdio, só porque o repúdio é uma coisa trágica. O judeu só poderia fazer o repúdio com a sua esposa se ela cometesse algo muito absurdo, que é a palavra porneia. É tipo que eu falei, relação com animal, prostituição, qualquer coisa muito que desonrasse o marido. Então, tinha que ser algo que ele conseguisse provar, que era de conhecimento público. Então, ele anunciava no meio das autoridades, olha, eu estou repudiando a minha esposa pelo fato que todos vocês conhecem. Então, a mulher seria enxotada, sem direito a nada. Agora, se de repente não conseguiam viver mais juntos, então o marido dava a carta de divórcio, pagava uma indenização, a mulher saía com a carta de divórcio, ela podia contrair um outro casamento e ele também, porque a aliança foi quebrada. Só que o judeu, o que ele queria? Não queria pagar a indenização e queria um novo casamento, uma mais novinha. Aí Paulo e o próprio Jesus bate duro nessa questão. Isso é uma tramóia, isso é malandragem. E Paulo fala, olha, se a mulher casar de novo, cometerá adultério. Se você casar de novo, cometerá adultério. E aí a justificativa para repudiar era assim, se a mulher queimou o arroz. É se ele encontrou um fio de cabelo no arroz. Já era suficiente para o judeu. Eu vou te repudiar. Porque ele não pagava a indenização e achava que podia casar com outro. E aí Jesus deixa bem claro, não é assim. Então o que Paulo fala, olha, se abandonou o marido, não deve separar. E o marido também. Se abandonou, isso era mais do que não era nem o repúdio ainda, é sair de casa, ir embora. Se saiu de casa, deu sumiço, se contrair um novo relacionamento lá, é adultério, é fornicação. Versículo 12, outro assunto que Paulo vai tratar aqui. Agora me dirijo aos demais, aos outros. Embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito, você não vai encontrar Jesus falando isso, mas o princípio é esse. Se o irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. Entenderam a situação? Pessoas, sociedades estavam se convertendo. Isso é muito comum nas vidas das igrejas, aqui no Japão, no Brasil. De repente, o evangelho chega para aquela família, uma colega de trabalho, evangeliza, ela se converte, mas o marido não quer nem saber. O marido, ele tem aversão. Ou, de repente, o marido se converte e a esposa não quer. Ou, que muitas vezes acontece em família, os filhos se convertem e os pais não querem. Mas aqui ele está falando de marido e esposa. Se convertem. Vai ter um negócio meio engasgado na garganta, vai mudar algumas coisas. Né? Algumas coisas para o bem e outras coisas, né, a questão das ideias não vão bater mais. E principalmente, né, quando a esposa se converte e o marido tem uma vida normal, é um bom marido, mas muitas vezes fica bêbado, ou fuma, ou diz palavrões, ou age como um incrédulo normal. Isso aqui, a esposa estando na igreja, estando aprendendo da Bíblia, tudo, aquilo vai ser um peso no seu coração. E aí Paulo fala, olha, me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instrução específica a respeito, se o irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ela, não se separe dela. Por que Paulo está falando não se separe? Porque alguns que estavam se convertendo, agora meu marido tem jugo desigual. Então, eu tenho liberdade para me separar dele. Não, Paulo fala, por sua intenção, não. O crente nunca deve ter intenção de separação, de abandono. E ele fala aqui, olha, não se separe dela. E se uma irmã, o contrário também, e se uma irmã for casada com um homem descrente e ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dela. Houve a disposição de conviver junto, tem que aguentar algumas coisas. E, principalmente, o assunto aqui é a área sexual. Talvez vai ter algumas coisas que você fala, mas suporta. A não ser que falte o respeito.
né? Ou aquele marido que tem uma vida muito imoral fora de casa. Então, tem artifício para você preservar a sua integridade. Veja o versículo 14. Pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Parece que, né? Se a mulher é crente, então, e o marido não se converteu, inicialmente pensamos, então, que o fato da mulher ser crente, o marido é salvo. Não. E o fato da mãe ser crente, os filhos são salvos. Não. Essa santificação aqui é um estilo de vida. É uma qualidade de vida. A esposa crente, ela traz para dentro do seu lar uma qualidade de vida que o marido é abençoado por ela. Ele se torna um homem privilegiado. Ele acaba tendo uma esposa que traz saúde física, emocional, intelectual. Ele ajuda no progresso. Ele ajuda na felicidade. Esse homem vai deixar de praticar talvez algumas brigas, algumas intrigas, porque a esposa não vai ser aquela mulher rixosa. Provérbios fala que é melhor viver lá na eira, né? Na beira da casa, lá do telhado, do que conviver com a mulher rixosa. A mulher crente pressupõe que ela abandone esse tipo de prática. Da mulher iracunda, que toda hora está pegando no pé, e rixa, e ameaça, faz tudo. Então, o marido é beneficiado pelo caráter dessa mulher. Quando ele é beneficiado, ele também vai sentir, puxa, essa mulher merece tudo que há de bom em mim. Então, na ideia inicial, é que ele vai deixar de ter a vida dele, o comportamento dele vai começar a cada vez ser melhor. E toda vez que alguém abençoa um filho de Deus, alguém que é crente, ele acaba sendo abençoado por Deus. Eu acho que você conhece pessoas assim. Pessoas que não creem em Jesus, têm dificuldade, mas parece que é melhor do que crente. Por quê? A influência que a esposa trouxe para o comportamento dele. Aquele ambiente de briga, de rixa, de devassidão, de repente esse homem começa a investir na esposa, investir na família, investir na harmonia dos filhos. E aí quem que acaba ganhando? Os filhos. Eles não são devassos. Eles passam a ser filhos obedientes, com propósito, com significado de vida. Essa ideia de impuros não são filhos entregues à vida, à devassidão. Porque os pais se ajustaram e estão construindo juntos. Então, se o marido descrente é santificado pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada. Isto é, escapam daquilo que há de mais terrível no pecado contra a família. E aí Paulo vai tratar de outro assunto. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em separar, se aceitar viver juntos, não abandone. Fica tranquilo, suporte. Agora, tem certos limites, né? Quando passa a agressão física, uma vida de devassidão aí fora, com outras mulheres, a mulher pode ter doenças. Então, tem certos limites. Enquanto tem essa convivência única aqui, ok. Agora, se, porém, o cônjuge descrente, marido ou esposa, insistir em separar, deixa. Talvez, tenta conversar, se houve alguma coisa, posso pedir perdão, mas não, é só porque é crente. Deixa. Olha o que Paulo fala. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa. Não está mais preso. Pois Deus o chamou para viver em paz. Aquela pessoa que insiste, pega no pé, não deixa. Tem momentos que maridos, eles têm um comportamento bom, aceitável, mas muitas vezes proíbem a esposa de ir para a igreja. Por um certo tempo, né, de forma ainda respeitosa, muitas vezes a mulher, em silêncio, deve agir como um crente agiria, como Cristo agiria. Mas quando ultrapassa os limites de respeito, aí então muitas vezes vale a pena conversar nessa questão. Versículo 16. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua casa?
E você, marido, como sabe que sua esposa poderia ser salva por sua causa? Há um tempo atrás, faz alguns anos, uma irmã me procurou, uma mulher crente me procurou, que ela tinha uma amiga, a amiga dela tinha uma filha, acho que de 11 anos, mais ou menos. E ela se juntou a um rapaz, não sei se houve casamento ou não, mas esse rapaz se envolvia com drogas e abusava da filha dela. Aí o cara foi preso. E aí vários crentes chegaram para ela e falaram assim, você tem que perdoar ele, porque você tem que ganhar ele para Cristo. Tal. E ela foi e perdoou, o cara saiu da prisão, veio para casa. Novamente convivência. Ele não trabalhava, usava o dinheiro dela para comprar droga e traficar drogas. Aí ele foi pego de novo, foi preso, e ela descobriu que ele estava abusando de novo da filha. E agora essa mulher estava em crise. Se ela devia investir no advogado para libertar o cara da cadeia, e quando ele saísse, ela deveria receber ele de volta, ela devia perdoar ele, e vários crentes incentivando ela a andar até a 7ª milha. Andar a 3ª, a 4ª, a 5ª, e perdoar 70 vezes 7. O que você faria? Como que é o gesto aí, Júlio? Ela não está sendo uma boa mãe em preservar a filha. Eu sei que o infinito amor de Deus enche o nosso coração e a gente pode perdoar qualquer coisa, suplantar qualquer coisa. Mas se existe a prática constante de traição, de humilhação e de abuso da sua própria filha, que marcas ele está deixando nisso? Se livra, deixa aí. E não livra o cara. É ele que escolheu, não foi ela. Ele que escolheu esse tipo de vida. Então, olha o que Paulo fala. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a essa pessoa. Ela precisava se livrar disso. Pois Deus o chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que seu marido poderia ser salvo por sua causa? Para o cara era cômodo. Ele tinha uma mulher que se dobrava aos pés dele e podia socorrer ele. E repetir o erro, não tinha problema nenhum. Novamente ele teria alguém que pudesse socorrer ele. Pessoas, nós não temos certeza. Isso daqui também é um princípio para jovens crentes. Poxa, aquele rapaz, vou namorar ele porque ele vai ser salvo através de mim. A ilustração que muitos pastores usam é como se a jovem estivesse em cima de uma mesa e aí um rapaz, uma jovem aí de mais ou menos 45 quilos, né, em uma mesa aí de quanto dá 1 metro mais ou menos assim, e aí o rapaz bonitinho, rico, né, aí com uns 80 quilos, e ela então puxa ele para cima. Se ainda não houve nenhum acordo, mesmo que haja um sentimento, uma atração, assim, uma intenção, cai fora. Julgo desigual não é algo que agrada a Deus. Se aconteceu depois da salvação, então, se pode haver harmonia, o marido é beneficiado, mas assim, você empreender um relacionamento de julgo desigual, você está desobedecendo a Deus. Os nossos filhos precisam aprender isso. Nós temos que investir neles e começar a orar pelos seus cônjuges desde já. E atiçar eles. Atiçar eles. Se eles não têm o dom de celibatário, se você percebe que ficar sozinho vai ser um problema para eles, das tentações da vida, então prepare eles para escolherem qual é a lista que você quer que eles verifiquem no outro, em quem eles querem um dia se envolver e constituir família. O que a gente viu hoje, perceber o texto, ele é mais aplicativo, mais orientativo. O casamento, ele nos protege da imoralidade, e aqui tem algumas situações em que a gente tem que ter uma certa orientação. No caso, talvez de hoje, algumas coisas aqui já estão um pouco diferentes, tipo do que acontece o divórcio,
as indenizações, nós não estamos sofrendo essa vida de opressão. O mundo, a imoralidade até está com uma cara um pouco mais bonita, não está? Está mais, né, tranquilo, ninguém se importa, você não faz na frente de ninguém, então está muito mais ajustado. Para alguns hoje, nós não temos essa... Talvez a pressão hoje é se um jovem quer casar, sempre ele vai receber essa palavra. É muito cedo ainda, aproveita a vida. É a mesma frase que a gente viu no texto anterior. Todas as coisas me são lícitas. Aproveita. Depois, assim, quando aí você quer dar uma sossegada, quer ter não mais bentô, mas quer uma comidinha, um prato bonitinho na mesa, então aí você casa. Nós estamos incentivando as pessoas a viverem uma vida de moralidade. É interessante que o Japão, eu li essa semana, o Japão entrou na lista de primeiro colocado em abandonos, de homens abandonando seus lares. Eu não consigo sentir isso, mas as estatísticas disseram que o Japão está em primeiro lugar. Por que será? Por quê, né? E como é fácil você suprir as suas necessidades sem ter envolvimento e compromisso. Aí o que você tem hoje aqui, principalmente no Japão? Mulheres, chefes de família, se ralando, se matando para manter 3, 4 filhos. Né? Enquanto os homens aproveitaram e agora eles querem curtir a vida. Tudo começa em algum lugar. A imoralidade começa, aí vai ampliando, tudo facilitado, aí a pessoa chega numa situação dessa. Resumindo todos esses conselhos de Paulo, a gente volta àquela ideia inicial, né? O cristão maduro busca o bem-estar comum dentro do casamento. E aqui, principalmente o homem, né? Quando o homem busca o bem-estar comum, né? Ele dá o máximo que ele pode para que dentro do casamento tenha uma harmonia, tenha paz, e tem a satisfação mútua, então nós podemos refletir aquilo que Deus lá no passado falou para Adão e Eva. E viu Deus que era muito bom. E no 7º dia Deus desfrutou. Se tem uma coisa que agrada a Deus, é quando Ele vê uma família buscando, não uma família perfeita, isso, se você buscar, você não vai achar, mas uma família que teme a Deus e que está voltada para que a família glorifique a Deus. Investimento em filhos, a satisfação um do outro, essa alegria, essa coisa natural, tão gostosa, né? E que a família seja integrada ao povo de Deus. Os nossos filhos, eles podem ser melhores que nós. É tão gostoso quando a gente vê filhos assim, tomando algumas direções que você fala, nossa, os pais nem chegam ao pé deles. Né? Mas os filhos podem ser bem pior que nós também. É só a gente não fazer nada. Se a gente não fizer nada, os nossos filhos vão ser pior que a gente. Então nós podemos glorificar a Deus, né? Tendo esse lar que busca o bem comum. Amém?